Boa tarde. Às 14 horas e 8 minutos, declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral. E com relação à ata da sessão anterior, alguma observação? Nenhuma. Aprovada. Expediente algum? Sem expediente, senhor presidente. Não há, obrigado. Comunicação, indicações e propostas. Temos aqui a presença do desembargador Amaury Moura, nosso decano, que hoje comparece aqui em substituição do desembargador Cornélio. Seja bem-vindo, desembargador Amaury. Uma honra compartilhar da bancada com Vossa Excelência. Muito obrigado, Excelência. Eu não tenho nenhuma comunicação, nem indicação, nem proposta. Desembargador Amaury Moura, a não ser o voto de boas-vindas ao desembargador Amaury Moura, todos de acordo? Aprovado. Desembargador Amaury, algum? Só agradecer mais uma vez a acolhida desta corte, com os votos de boas-vindas, e dizer o seguinte: meu problema maior aqui é poder substituir o desembargador Cornélio à altura, né? Literalmente. Doutor Glauber Alves. Não, senhor presidente, só me acosta aos votos de boas-vindas ao desembargador Amaury Moura. O decano juvenil. Obrigado pelo juvenil, senhor presidente. Somente me acosta aos votos de boa-vinda ao desembargador Amaury. Doutor José Dantas de Paiva. Também desejar boas-vindas ao desembargador Amaury, acostando ao que o senhor propôs. Inclusive, doutor José Dantas, tive a honra de receber lá no gabinete a visita do doutor Fábio, juiz lá no estado do Amapá. Do Acre, desculpe. Fez uma visita lá. E, para minha surpresa, ele disse ser genro do doutor José Dantas de Paiva. Eu digo, rapaz. Pois é, espalhando parentes pelo Brasil inteiro. E aí tem uma outra característica que depois no café eu vou compartilhar com a turma. Doutor Luiz Gustavo. Senhor presidente, também só me acosta as boas-vindas ao desembargador Amaury. Doutor Vladimir Capistrano. Da mesma forma, senhor presidente, renovar a saudação do desembargador Amaury, que para nossa felicidade tem sido uma presença constante aqui neste plenário. E desta feita é hoje e amanhã, não é isso, desembargador? Hoje e amanhã. Muito bem. E que é uma referência para todos nós. Muito obrigado, Excelência. Então, esgotada essa etapa, na parte judicial tem aqui recurso eleitoral número 389, distrito 73, origem 12ª Zona Eleitoral. O relator é o Dr. José Dantas de Paiva, recorrente Algaci Antônio de Lima Januário, advogado Dr. Felipe Cortez, recorrente João Maria de Macedo Caldas Neto, o advogado é o mesmo, recorrido Ministério Público, e teremos sustentação oral, doutor José Dantas. Excelência. Pois não, senhor. Está em mesa o processo? O processo está em mesa, já identificado, e o relatório é o seguinte: trata-se na origem de ação de investigação judicial eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral com amparo legal no artigo 22 da Lei Complementar 64/90 contra Algacir Antônio de Lima Januário e João Maria de Macedo Caldas, respectivamente, prefeito e vice-prefeito do município de Montanhas e candidatos à reeleição no pleito eleitoral de 2016, sob a alegação de prática de abuso de poder político, consubstanciada na concessão de licença-prêmio, várias licenças-prêmio, a servidores públicos e em contratações temporárias irregulares, tudo com o objetivo de obter e favorecer o projeto político dos investigados. O juiz da 12ª Zona Eleitoral entendeu que as contratações temporárias sem concurso público e com desvirtuamento das funções, somadas às licenças-prêmio concedidas, foram capazes de afetar a paridade eleitoral e macular o resultado das eleições de 2016, pelo que julgou procedente o pedido formulado na AIGE e declarou a inelegibilidade de Algacir Antônio de Lima Januário e João Maria de Macedo Caldas Neto. E essa decisão está às folhas 1022 e 1026 dos autos. Inconformados, os investigados interpõem o presente recurso eleitoral, argumentando em síntese que
Primeiro, a inexistência de robustez necessária a fim de comprovar o caráter eleitoreiro das contratações temporárias. 2. Os atos administrativos foram praticados de acordo com a realidade e a necessidade da administração, sem qualquer potencial para influenciar o pleito, tanto é que perderam as eleições. Terceiro, não caracterização de conduta vedada ou abuso de poder, já que as contratações não teriam ocorrido em período vedado pela legislação eleitoral. Quarto, necessidade de comprovação da potencialidade lesiva da conduta a ensejar o desequilíbrio entre os candidatos. Com essas considerações, requereram o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial ou, de forma alternada, a exclusão da condenação imposta ao então vice-prefeito João Maria de Macedo Caldas Neto, por não ter sido comprovada a sua participação nos fatos descritos na inicial. O Ministério Público Eleitoral local apresentou contra as razões que estão nos autos, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento da resignação. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, a fim de excluir da sentença apenas a sanção de inelegibilidade imposta a João Maria de Macedo Caldas Neto, e é o relatório, senhor presidente. Em discussão, o relatório aprovado. Dr. Felipe Cortez, Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. Senhor presidente, senhores desembargadores, doutora Cibele, representante do Ministério Público Eleitoral, desembargador Amaury Moura, é um prazer revê-lo aqui nesta corte depois de tanto tempo, corte a qual presidiu e que teve brilhante passagem. Fico muito feliz com a presença de Vossa Excelência de volta ao direito eleitoral, que é um direito apaixonante e, eu sempre digo, é o direito que a gente consegue ver o fim da ação muito rapidamente. Senhores desembargadores, o caso aqui me parece ser de bastante singeleza. O prefeito, candidato à reeleição no município de Montanhas, nos 6 primeiros meses do ano eleitoral, ele praticou condutas ordinárias da prefeitura. Concedeu, após o regular procedimento administrativo, 12 licenças-prêmios. Estou firmando o número 12 porque nós estamos tratando de abuso dentro de um eleitorado bastante significativo. Foram concedidas 12 licenças-prêmios para servidores que tinham direito. E foram feitas 119 contratações temporárias. Por que foram feitas essas contratações? É por demais sabido por todos que militam na justiça e que têm contato com o direito municipal, que os municípios têm uma carga de servidores muito inferior do que eles precisam para funcionar. Falta agente administrativo, faltam ASGs. E como é que os municípios fazem essa contratação? Com base na Constituição Federal, eles enviam a lei para a Câmara Municipal para que a Câmara Municipal autorize a contratação de servidores temporários, enquanto a administração não realiza o concurso. Muitas vezes, o concurso não é feito, não por vontade do prefeito, mas por não existir disponibilidade orçamentária. E muitas vezes, essa contratação temporária é confundida no ano eleitoral com abuso de poder político, exatamente porque é uma contratação feita apenas mediante o procedimento de simples entrevistas, é um procedimento simplificado, chama processo simplificado, ou simplesmente em alguns municípios não é feito nenhum processo simplificado. A Câmara autoriza e essas pessoas que varrem as ruas, que limpam as escolas, que dirigem as ambulâncias, elas são contratadas e trabalham por um período de 10 meses. A administração de Montanhas fez isso tanto no ano eleitoral quanto no ano anterior. Diversos municípios fizeram isso. Eu vim fazer questão de fazer a sustentação oral aqui, porque quando a gente trata de abuso, o abuso ele tem que ser de uma tal natureza, de uma tal força, que venha a modificar o resultado da eleição.
Eu não consigo compreender, nem consigo enxergar e entender candidato que perde a eleição tendo cometido ato abusivo. Por quê? Porque o abuso tem como viés o fim eleitoral, a finalidade específica. No caso de Montanhas, eu participei da instrução processual e durante a instrução não ficou demonstrado que essas contratações foram feitas somente para beneficiar a candidatura dos recorrentes. Em nenhum minuto nenhum depoimento trata dessa matéria. Acontece que houve na sentença da alta vênia uma presunção de abuso. 119 contratações é demais e 12 licenças prêmios é demais. Quando esse fato administrativo, e sem qualquer viés eleitoral, não teve potencialidade nem gravidade, que é o que a jurisprudência e a nova lei traz, a gravidade da conduta é o que enseja o reconhecimento do abuso. E na espécie que nós estamos tratando, nós não temos uma conduta grave, ao contrário, nós temos uma conduta ordinária da administração, repetida nos anos anteriores, e que todas as administrações fizeram. Isso não é um diferencial para que o candidato ganhasse a eleição, tanto é que eles perderam. Então, como o fato em si não caracteriza o abuso que enseja uma severa pena de 8 anos de inelegibilidade. A pena, no caso concreto, é muito severa para o tamanho do fato que foi apurado. E com relação ao vice-prefeito, ficou também patente, e aí é ponto pacificado até mesmo no parecer do Ministério Público, o vice-prefeito não participou de nenhum dos fatos. O vice-prefeito, por disposição legal, ele é obrigado a compor a chapa apenas por uma questão de ter o direito de apresentar, de ofertar sua defesa. Por quê? Porque em caso de cassação da chapa, como a chapa é única e indivisível, o vice-prefeito é obrigado a compor a chapa. Mas, se eu, vice-prefeito, isso aí é a jurisprudência do TSE e até precedentes aqui desse próprio tribunal, reconhecem que se o vice-prefeito, o candidato a vice-prefeito, não teve qualquer participação dos fatos, a esse aqui não pode ser imputada uma severa pena de inelegibilidade de 8 anos. Se nós estamos defendendo aqui que para o prefeito que praticou atos meramente ordinários, que não são fatos graves, são fatos ordinários e corriqueiros da administração, se está se defendendo a absolvição, quiçá para o vice-prefeito que entrou no processo apenas porque a lei determina que ele seja réu para efeito de cassação do registro. Então, com essas breves considerações, não existindo dentro dos autos uma prova direcionada, uma prova concreta, uma prova robusta de que essas contratações não foram ordinárias, que foram realmente para viabilizar uma pretensa vitória na eleição, não existe essa prova, eu peço ao tribunal que dê provimento ao recurso e julgue improcedente a ação. Obrigado, doutor Felipe, doutora Cibele. Senhor presidente, senhor relator, senhores juízes, senhor advogado, o senhor Algaci Antônio de Lima Januário, que era prefeito, ele se valeu do seu poder político e de todo o poder que um candidato à reeleição tem, chefiando o poder executivo, para promover um verdadeiro trem da alegria no pequeno município de Montanhas. Diferentemente do que disse aqui o advogado, não ficou comprovado de forma alguma que houvesse necessidade excepcional, temporária, que autorizasse o afastamento da regra do concurso público. Ele simplesmente colocou na folha do município nada menos do que 119 pessoas, exatamente no ano eleitoral. Essas contratações elas corresponderam a um incremento de mais de 33% de servidores temporários no ano de 2016, em relação ao mesmo período de 2015. Em 2015, foram contratados temporariamente 79 pessoas para desempenharem funções em caráter temporário. E em 2016 foram contratadas 119 servidores nessa modalidade, sem qualquer fundamento fático que justificasse tal incremento. Essa celebração de contratos temporários, elas irradiam, sim, consequências no próprio pleito. Talvez o candidato tivesse perdido por mais votos.
os eleitores contratados, as famílias, eles, ainda que inconscientemente, eles vinculam sim a permanência dos vínculos laborais com a municipalidade ao candidato que foi responsável pela contratação. E isso revela uma gravidade suficiente ao comprometimento da lisura das eleições. A gente vive um cenário de crise econômica, e já vivíamos em 2016, e quem consegue manter um emprego, ainda que mal remunerado, no Brasil pode se dar por privilegiado. Quem tem recursos financeiros e pode contratar é alguém a ser reverenciado. Ele tem um poder imenso em suas mãos, podendo dele lançar mão para o bem e para o mal. No caso dos autos, o Algaci Antônio de Lima Januário se aproveitou desse poder, das disponibilidades do erário municipal, para encorpar significativamente o rol dos seus futuros eleitores. Ao expedir mais de uma centena de atos ilegais de contratações temporárias, tudo às custas dos cofres de Montanhas, esse prefeito ele conseguiu, com certeza, cativar esses contratados e as suas respectivas famílias. Ficaram todos gratos pelos empregos e ansiosos pela continuidade no caso de reeleição. A prova testemunhal corrobora tudo isso. A testemunha Glauber Nascimento Pessoa, ouvida em audiência, disse que foi contratado pela Prefeitura de Montanhas pela primeira vez em julho de 2016 para desempenhar a função de vigilante e disse que essa contratação decorreu de uma promessa de campanha de Algaci Antônio de Lima Januário, quando da sua primeira eleição. A testemunha Lohane Costa de Oliveira disse que foi contratada pela primeira vez no meio do ano de 2016, ou seja, no período eleitoral, às vésperas do período eleitoral, quando o então secretário de Educação lhe convidou para trabalhar como ajudante do ensino infantil em uma escola do município. A finalidade eleitoreira dessas contratações em referência, elas ficam ainda mais evidentes quando se tem presente o depoimento de José Gleison Severiano da Costa, que ele foi contratado para desempenhar a função de digitador da Escola Municipal Belo Horizonte. A função real era de professor de informática. A ele foram apresentados vários nomes de pessoas que teriam sido contratadas para trabalhar nessa escola, e ele não conhecia ninguém. Ou seja, tudo indica que eram funcionários fantasmas. Foram contratados com a única e exclusiva finalidade de garantir votos a favor do executivo, do chefe do executivo candidato à reeleição. É importante dizer que o próprio TSE permite o entendimento de que a contratação ilegal, desmedida e desproporcional de servidores em ano eleitoral, independentemente de ser no período exato, caracteriza, sim, abuso de poder político. Então, não existe essa tese de que só é abuso se o candidato ganhar. O TSE entende que as contratações, e aqui eu reproduzo no parecer, que as contratações temporárias sem justificativa em ano eleitoral caracterizam abuso e permitem a cassação e a inelegibilidade. Essas contratações, elas se iniciaram em julho de 2016, mas o próprio TSE também entende que não existe óbice nenhuma caracterização de abuso de poder, porque os fatos anteriores ao registro de candidatura podem ser examinados dentro do aspecto abordado nas AIGs. Então, é inegável a repercussão eleitoral, consistente na contratação de 119 pessoas, à margem da legislação, a conclusão de que a candidatura dos recorrentes foi efetivamente beneficiada pelo uso indevido da máquina pública na tentativa de angariar votos em detrimento dos demais participantes do pleito, porque não é todo mundo que pode contratar 119 pessoas de uma vez no município pequeno como Montanhas, que em 2016 contava apenas com 10.109 eleitores. Então, eu reproduzo um trecho da sentença, que foi muito bem produzida e que merece, dessa forma, ser mantida, ao menos no que tange à condenação de inelegibilidade, à sanção de inelegibilidade destinada ao titular, ao candidato principal, ao Algaci. Concordo com a defesa na hora que diz que o candidato a vice não merece receber essa sanção. Ele mereceria receber a sanção de cassação, porque ela é indissociável, mas a inelegibilidade ela exige que se prove a efetiva participação e não só o benefício auferido. E não há nada nos autos que informe que as nomeações tiveram participação do candidato a vice.
por ser, então, de caráter personalíssimo a sanção de inelegibilidade, o Ministério Público, ele entende, eu digo agora, que o conhecimento, deve ser dado conhecimento ao recurso e o provimento parcial para manter a sentença, tão somente com relação à sanção de inelegibilidade e modificar com relação à sanção de inelegibilidade aplicada ao vice. É o parecer. O relator como vota? Membros da Corte. O caso aparentemente simples, mas não é. É por isso que eu vou ler um pouco da doutrina inicial para clarear mais o tema. Visando combater fraudes no processo eleitoral, a atual Constituição Federal dispõe no artigo 14, parágrafo 9º, que lei complementar estabelecerá casos de inelegibilidade e de cassação de mandato, com o objetivo de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício de mandato político e a normalidade, além da legitimidade das eleições, contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta e indireta. Por sua vez, o Código Eleitoral, no artigo 237, diz que a interferência do poder econômico e o desvio ou abuso do poder de autoridade em desfavor da liberdade do voto serão coibidos e punidos. O abuso de poder político constitui fundamento para a propositura da ação de investigação judicial eleitoral, visto que a Lei Complementar 64/90, disciplinando a matéria, estabeleceu a possibilidade de partidos, candidatos e o Ministério Público ingressarem com a ação de investigação judicial eleitoral para a apuração dos casos de abuso do poder econômico e político. Está lá no artigo 22, e nesse ponto é que eu peço permissão para não lê-lo. E continuo. Assim, o abuso de poder político ou de autoridade ocorre quando o agente público se utiliza da estrutura administrativa inerente ao exercício de suas funções em benefício de uma futura candidatura. É comumente praticado em situações de reeleição, evidenciando o uso da máquina administrativa em prol de uma candidatura. A Lei Complementar 135/2010, que alterou a Lei Complementar número 64/90, mais especificamente no inciso 14 do artigo 22, estabeleceu a declaração de inelegibilidade do candidato investigado e de quem haja contribuído, bastando demonstrar a gravidade das circunstâncias em que fora realizado, independentemente da potencialidade do fato que possa alterar o resultado do pleito. Após a análise dos autos, pode-se concluir, sim, que as contratações temporárias objeto da investigação ministerial foram irregulares, afrontando de forma bem objetiva a previsão do artigo 37, inciso 14 da Constituição Federal, uma vez que não ficara demonstrado a situação de necessidade temporária de excepcional interesse público que as justificassem. A própria lei municipal, que prevê as contratações temporárias, que recebeu o número 424 de 2015, que dispôs sobre a contratação temporária no município de Montanhas, estabeleceu a necessidade de demonstração da necessidade temporária de excepcional interesse público, e está previsto no artigo 1º dessa lei citada, para fins de contratação de pessoal por tempo determinado. Contudo, a referida necessidade excepcional não restou explicitada em nenhum dos instrumentos contratuais firmados pela administração pública, nem foi esclarecida pelos recorrentes nos presentes autos. Além disso, os eleitores contratados realizavam atividades permanentes da administração, como, por exemplo, cargos de vigilante, ASG, motoristas, secretários, etc., as quais deveriam ser desempenhadas por servidores investidos mediante concurso público nos termos previstos na Constituição Federal. As contratações, objeto deste recurso, que atingiram o número 119, ocorreram em pleno ano eleitoral
e representaram um incremento na ordem de 33% em relação às 79 contratações para o mesmo período no ano de 2015, sem nenhum fundamento justificador para tal acréscimo. Consta na petição inicial apresentada pelo Ministério Público, em quadro comparativo, entra entre as contratações temporárias de 2015 e 2016, por meio do qual se infere que as contratações temporárias se intensificaram exatamente nos meses de maio e junho de 2016, concentrando-se principalmente nas funções de ASG e vigilante. E aqui eu quero fazer uma ênfase, reforçar esse aspecto, porque o Ministério Público de primeiro grau fez um quadro de fato comparativo e demonstrou de forma bem objetiva essas contratações especificamente para esses cargos. Por exemplo, nos meses de maio e junho de 2016, foram contratados 14 ASGs e 14 vigilantes, enquanto no mesmo período de 2015 foram contratados apenas 2 ASGs e 7 vigilantes. Com relação ao cargo de auxiliar de professor, foram 15 contratações apenas nos 6 meses iniciais do ano de 2016, sendo 12 realizadas nos meses de maio e junho, ao passo que no ano de 2015 somente foi contratada uma pessoa para o referido cargo. A propósito, cumpre consignar que a testemunha Lohane Costa de Oliveira, contratada em abril de 2016 para o cargo de auxiliar de professora, informou que não se submeteu a nenhum processo seletivo, tendo sido convidada para trabalhar pelo secretário de Educação do município. Além disso, asseverou que sua família sempre apoiou o povo de Otênia, que é ex-prefeita municipal e mãe do investigado, Algarci, ora recorrente. Consta dos autos também, está as folhas 435 e 435 e 436 e na mídia de folhas 437, informação repassada pela Superintendência da Receita Federal, no sentido de que o município de Montanhas declarou à Receita Federal por meio do GFIP, Guias de Recolhimento, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, informações à Previdência Social, um total de 337 servidores públicos, titulares de cargos efetivos vinculados ao município. Por conseguinte, levando-se em consideração esse número informado pela própria Prefeitura Municipal, verifica-se que as questionadas contratações temporárias representaram um percentual de mais de 35% do número de servidores efetivos do município. Por outro lado, além da ausência de justificativas para a realização das contratações temporárias e do seu considerável aumento justamente durante o período eleitoral, no ano eleitoral, a finalidade eleitoreira dos atos ficou suficientemente demonstrada a partir dos depoimentos colhidos em juízos, e que estão nos autos, as folhas 999 do volume 5º, especialmente pela forma como os servidores foram contratados, sem a realização de qualquer procedimento seletivo que atendesse a um mínimo de impessoalidade. A senhora Maria Soares Costa informou que esteve contratada para trabalhar como ASG pelo município, pela Prefeitura Municipal de Montanhas, durante os 4 anos do mandato do então prefeito Algarci Antônio de Lima Januário, desconfigurando, pelo tempo em que permaneceu contratada, a circunstância de excepcionalidade ou então excepcional interesse público que justificasse a sua contratação temporária. Afirmou ainda que o quadro de pessoal da Prefeitura Municipal é sempre modificado a cada eleição. Asseverou que não houve nenhum processo seletivo para a sua contratação e acrescentou ainda que seu esposo vota no partido de Algarci há mais de 30 anos e que os eleitores que votam em outros partidos
não são contratados. O senhor Glauber Nascimento Pessoa, por seu turno, informou que, em decorrência de uma promessa de campanha do então prefeito Algaci, foi efetivamente contratado pela prefeitura para trabalhar como vigilante no mês de julho de 2016, às vésperas do início do período eleitoral. Ele afirma que quem o chamou para trabalhar foi a mãe do prefeito de Montanhas, senhora Otêmia, dona Otêmia, segundo as declarações dele. Assevera ainda que trabalhou durante 3 meses. Além disso, o senhor José Cleison Severiano da Costa afirmou que foi contratado para a função de professor de informática na Escola Municipal Belo Horizonte, tendo trabalhado nos anos de 2015 e 2016. Esclarece que o contrato de trabalho temporário foi apresentado para sua assinatura enquanto lecionava, não tendo observado que se referia à função de digitador, apesar de ter assinado de ser professor, mas o contrato que foi entregue para ele assinar foi como digitador. Assim como os demais contratados, também não foi submetido a qualquer procedimento prévio de seleção. Ao ser apresentada a relação contendo várias pessoas que também teriam sido contratadas para a mesma função do depoente e na mesma escola, ele afirmou que não as conhecer. Portanto, alguns daqueles contratados nunca trabalharam na função ou no órgão público indicado na instrução, no instrumento contratual, revelando a desnecessidade de algumas contratações e até mesmo a possibilidade de ausência de contraprestação por parte da contratada, corroborando ainda mais os indícios de irregularidades apontadas pelo Ministério Público Eleitoral. A contratação temporária de pessoal no ano eleitoral e sem a demonstração de qualquer excepcionalidade, urgência ou relevância que justificasse o descumprimento da exigência constitucional do concurso público, bem como a realização de qualquer processo seletivo prévio que garantisse a obediência ao princípio da impessoalidade, evidencia o claro uso da máquina administrativa em prol do interesse eleitoreiro do chefe do Poder Executivo Municipal. Deve ser ressaltada ainda a realidade fática vivenciada naquele município, de pouco mais de 10 mil eleitores, a qual foi devidamente verificada pela magistrada sentenciante, restando consignada em sua decisão, abre aspas, cumpre observar, pelo que se constata no interiorano município de Montanhas, que a Prefeitura Municipal é uma das principais empregadoras da localidade e os seus beneficiários veem, ainda que subliminarmente, veem como favor do administrador público a possibilidade de formalizar contrato com o município, implicando num estado de submissão dos contratados em relação ao chefe do executivo para garantir seus empregos em razão da insegurança gerada pela precariedade dos aludidos contratos, que podem ser rescindidos após as eleições, fecha aspas. E continuo com o voto, senhor presidente. A sentença recorrida ainda assentou que nas eleições de 2016, o município de Montanhas contava com um eleitorado de 8.109 eleitores, tendo sido contabilizados naquele pleito 7.781 votos válidos, 68 votos brancos, 260 votos nulos e 2.000 abstenções, sendo que os investigados receberam um total de 3.484 votos, tendo sido derrotados os dois recorrentes por uma diferença de apenas 539 votos. Deve-se observar também que nesse tipo de benesse não somente os eleitores diretamente contratados são favorecidos, mas todo o círculo familiar do beneficiário fica agradecido e comprometido com o gestor público, gerador daquela oportunidade de trabalho. Evidente nesse contexto, a quebra de isonomia entre os candidatos
e o comprometimento da legitimidade do pleito, circunstâncias aptas a demonstrar a gravidade da conduta praticada pelo então prefeito. Cumpre assinalar que, embora as contratações tenham ocorrido no primeiro semestre de 2016, impossibilitando a sua adequação à hipótese de conduta vedada, prevista ou elencada no artigo 73, inciso 5º da Lei das Eleições, não existe qualquer óbice à sua análise sob a ótica do abuso do poder político, uma vez que os seus atos configuradores podem ser praticados até mesmo antes do registro de candidatura, conforme já assentado ou já, no Tribunal Superior Eleitoral. E aqui eu trago uma decisão, um acórdão do TSE, da lavra do ministro Henrique Neves, recente, de 3 de 11 de 2015, nesse mesmo sentido, que esse fato pode ocorrer antes do período vedado. E pulando essa parte e continuando com o voto, a respeito da gravidade da conduta analisada, pouco importa que os recorrentes não tenham logrado êxito no pleito, sendo também questão pacífica no Tribunal Superior Eleitoral, que o fato dos investigados não terem se elegido não impede a aferição da gravidade para fins de configuração do abuso de poder em sede de AGE. E aqui, novamente, eu trago um trecho de outra decisão do Henrique Neves a respeito do tema. Por fim, a partir da edição da Lei Complementar número 135, não há mais que se falar para a configuração do ato abusivo em potencialidade do fato alterar o resultado das eleições, mas apenas na gravidade das circunstâncias que o caracterizam, as quais já foram minuciosamente descritas nos autos, com a indicação dos fatores que afetaram a normalidade e a lisura do pleito majoritário. Assim, o conjunto probatório presente nos autos, consistente em depoimentos testemunhais e em prova documental robusta, ratificou os termos postos na inicial, revelando o uso da máquina pública pelo então prefeito de Montanhas, Algarcia Antônio de Lima Januário, com o fim de favorecer a sua campanha eleitoral de 2016, buscando a reeleição para o Executivo Municipal, mediante a contratação de 119 pessoas sem concurso público e sem justificativa para as contratações excepcionais e precárias. Nessa linha de entendimento, colaciono julgados do Tribunal Superior Eleitoral e de outros tribunais regionais eleitorais, nos quais restou assentado que a contratação temporária de pessoal no ano eleitoral, mesmo que fora do período vedado pela legislação, sem que tenha também ficado demonstrada a excepcionalidade, urgência e relevância, aptas a justificar o uso daquele modo de contratação, evidencia, sim, o uso da máquina administrativa com o objetivo eleitoreiro pelo chefe do Executivo Municipal, aqui só sem se referir a municipal, mas de uma forma geral, configurando o abuso do poder político capaz de comprometer a legitimidade e a normalidade das eleições. E aqui eu trago também, transcrevo várias decisões de outros tribunais no mesmo sentido. E continuando com o voto, no que se refere à alegação de abuso de poder em face da concessão de 9 licenças prêmios, que é o segundo ponto do recurso interposto, entendo que deve ser reformada a sentença recorrida para afastar essa fundamentação, uma vez que não restou suficientemente demonstrada nos autos a hipótese narrada na petição inicial, consistente na concessão das licenças, a fim de que os servidores públicos pudessem trabalhar na campanha dos recorrentes e conquistar o seu apoio político. Com efeito, toda a fundamentação e elementos probatórios coligidos aos autos se resumem às contratações temporárias e irregulares, não tendo sido produzido nada com relação às licenças prêmios. A simples afirmação de que o gozo daquelas licenças deveriam acontecer de acordo com a discricionariedade da administração, vinculando-as às contratações temporárias, não pode levar à presunção de que foram concedidas com o fim eleitoreiro, sem que haja um mínimo de elementos probatórios convergidos nesse sentido.
Nesse ponto, cumpre assinalar que a sentença recorrida reservou apenas um único parágrafo para tentar demonstrar a configuração da aludida conduta ilícita, o qual, ao meu ver, não foi suficiente para comprovar o alegado oportunismo eleitoreiro por ocasião da concessão das licenças prêmios. E aqui eu transcrevo também o trecho da sentença da juíza, que eu peço a permissão para não ler, e continuo com o voto. Não há nos autos qualquer comparação com o número dessas licenças concedidas em anos anteriores, nem tampouco foi ouvida qualquer testemunho acerca desse fato específico, de modo que não existem elementos probatórios suficientes para ensejar uma condenação por abuso de poder com base nesse fundamento e nesse fato. Afasto essa hipótese como fundamento para a configuração do abuso do poder político, mantendo apenas as contratações temporárias e irregulares de servidores públicos com embasamento para a condenação por abuso de poder político investigada nos presentes autos. Por fim, quanto ao pleito alternativo formulado pelos recorrentes, no sentido de afastar a sanção de inelegibilidade combinada ao investigado João Maria de Macedo Caldas Neto, vice-prefeito, entendo que merece acolhida. O artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64/90, estabelece que a sanção de inelegibilidade combinada para os casos de abuso do poder, investigados em sede de AIGE deve incidir somente sobre aqueles que contribuíram para a prática do ato. E aqui eu trago também, transcrevo esse inciso da lei complementar, que eu peço permissão também para não lê-lo e já um entendimento pacífico aqui do TRE nesse sentido. E nessa esteira, continuando com o voto, desse entendimento, a jurisprudência do TSE e deste regional se pacificou no sentido do caráter personalíssimo da sanção de inelegibilidade combinada na ação de investigação judicial eleitoral, devendo incidir apenas sobre quem efetivamente praticou a conduta abusiva. E aqui eu faço citações de outros acórdãos. Na espécie, considerando que não foi imputado ao prefeito João Maria de Macedo Neto qualquer responsabilidade ou ingerência sobre as práticas abusivas narradas nos autos, deve sim ser afastada a sanção de inelegibilidade combinada na sentença recorrida. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso eleitoral, afastando a sanção de inelegibilidade combinada ao investigado João Maria de Macedo Caldas Neto e mantenho a condenação do investigado Algarcir Antônio de Lima Januário pela prática de abuso de poder político em face das irregularidades nas contratações temporárias realizadas em ano eleitoral, com o fim de favorecê-lo nas eleições municipais de 2016 no município de Montanhas, com a correspondente sanção de inelegibilidade pelo prazo de 8 anos a contar daquela eleição, e é como voto, senhor presidente. Doutor Luiz Gustavo, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, o voto do relator está bem elucidativo e, no caso aqui em questão, me chama a atenção alguns pontos. Eu não ouvido da situação e da realidade dos municípios aqui do nosso estado, sobretudo os pequenos municípios, em relação à questão de concurso público. Nós sabemos que, infelizmente, na prática, a realidade é que, por diversas ocasiões, essas prefeituras de municípios de pequeno porte não conseguem viabilizar o concurso público e terminam por sobreviver e fazer a máquina funcionar ao contrário do que previsto na Constituição Federal e na regra de obrigação do concurso público, sobretudo. Em algumas situações, eu sou até favorável à mitigação dessa exigência pela impossibilidade, em caso de municípios pequenos. Mas aqui no caso, o que nós estamos vendo é um acréscimo, me chama a atenção, um aumento significativo das contratações temporárias no ano eleitoral. Esse é um primeiro aspecto que me chama a atenção, porque há um aumento significativo. O voto do relator demonstra, e os autos que nós tivemos a oportunidade de examinar, demonstram que em algumas secretarias, em algumas unidades administrativas do município, houve um acréscimo nessas contratações de um ano para o outro de 100%, em algumas situações. Dobrou
a quantidade de contratados. Outro ponto que me chama a atenção e aí eu faço até uma reflexão com julgados anteriores dessa corte, no sentido de que as contratações temporárias, elas são permitidas, sobretudo para atendimento de situações emergenciais, as quais a programação e a previsão administrativa não consiga suprir por meio de um concurso ou de uma contratação por procedimento seletivo mais acurado, são permitidas. Mas é preciso que seja para suprir necessidades de serviços emergenciais. E isso é necessário que seja caracterizado. Essa corte mesmo já teve julgados, até não muito distantes, no sentido de considerar a contratação de professores como não essenciais, embora nós não estejamos descuidando ou esquecendo a importância dos professores e da educação como meta, como atividade da gestão pública, da administração pública. Não é isso. É que aquele serviço não se enquadraria. Essa corte tem. Eu cito o caso de professor apenas para pontuar, porque é um caso que aparentemente você sempre vai achar que o professor é uma função essencial e que justificaria essa questão emergencial. Em alguns casos pode até justificar, em algumas situações. Mas, enfim, afora esses pontos do aumento significativo, da questão de que não se prova a emergência, o caráter emergencial e necessário para não paralisar um serviço público, dessas contratações aqui. Ou seja, isso redunda na falta de justificativa dessa necessidade do caráter emergencial. Me chamou a atenção aqui também um trecho das contrarrazões ofertadas, onde o Ministério Público menciona que num batimento feito do cadastro de informações sociais, que consta no anexo dos autos, volumes 1 e 2, das 119 contratações, foi verificado um vínculo para efeito de INSS com apenas 9. E mesmo assim, segundo o Ministério Público, alguns vínculos que datavam de épocas passadas, não oriundas ou originadas, possivelmente, talvez, destes contratos que são examinados agora. Isso foi outro fato que me chamou a atenção. Então, nesse sentido, de fato, eu não tenho como discordar do brilhante voto trazido aqui pelo eminente relator. Também concordo com Sua Excelência no que diz respeito à questão das licenças-prêmios. Eu acho que nesse aspecto há uma fragilidade no argumento e no arcabouço probatório para justificar uma condenação por abuso no fato de concessão de licenças. Não acho que fica bem evidenciado. E também concordo plenamente, até porque de sabença geral que a inelegibilidade é uma condenação que decorre de uma prática pessoal. Há um personalismo para ensejar essa condenação. Então, com essas considerações, me parece que o encaminhamento dado pelo relator é o mais acertado e eu concordo integralmente com o voto do eminente relator, senhor presidente. E é como eu voto. Obrigado, doutor Luiz. Já doutor Vladimir Capistrano, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, eu vou fazer algumas ponderações antes de votar. O voto do relator, ele traz 3 fundamentos: a contratação do pessoal, a concessão de licença-prêmio e a inexistência de atos praticados pelo candidato a vice-prefeito. No aspecto da inexistência de atos praticados pelo candidato a vice-prefeito, eu concordo integralmente com o relator. Não há nenhum ato praticado por ele. A única penalidade possível neste processo era a inelegibilidade, portanto, o candidato a vice-prefeito não poderia ser atingido por uma sentença de procedência. E, nesse aspecto, há de ser provido recurso para afastar a pena de inelegibilidade para o candidato a vice-prefeito. Quanto às concessões de licença-prêmio, do mesmo modo, a sentença foi muito pobre na análise desse aspecto, desses fatos da lide, e me parece que, inclusive, a instrução processual foi muito pobre nesse sentido.
não há como caracterizar abuso de poder político pela concessão daquelas licenças prêmios, já que não houve nenhum estudo mais aprofundado, inclusive sobre o número de concessões nos anos anteriores, se isso impediu o efetivo exercício do serviço público. Ou seja, a prova da concessão de licença-prêmios com uso eleitoreiro não foi feita nesse processo, tem que ser afastado a sua caracterização como abuso de poder político. Quanto às contratações de pessoas, a contratação de pessoal para a administração pública, eu faço uma ressalva em relação ao voto do relator no que toca ao fundo de direito do seu voto. Porque o relator afirma, isso está no voto escrito, que a contratação temporária de pessoal no ano eleitoral e sem a demonstração de qualquer excepcionalidade, urgência ou relevância que justificasse o descumprimento da exigência constitucional de concurso público, bem como sem a realização de qualquer processo seletivo prévio que garantisse a obediência ao princípio da impessoalidade, evidencia o claro uso da máquina administrativa em prol do interesse eleitoreiro do chefe do Poder Executivo Municipal. Isso, em outras palavras, está a dizer que, uma vez tendo havido contratação de pessoal, contratação temporária de pessoal no ano das eleições, objetivamente já estaria caracterizado o abuso de poder político. Eu penso diferente e, inclusive, é diferente o entendimento desta Corte. E eu trago como fundamento para a minha afirmação o julgamento do recurso eleitoral 151/71, do qual, inclusive, eu fui relator, era do município de Ouro Branco. Daquele processo, a prefeita eleita tinha sido cassada justamente porque tinha realizado contratação de pessoal sem concurso público, nessas hipóteses de contratos emergenciais, no ano das eleições. E a Corte, naquele processo, afirmou do seguinte modo: eu vou ler aqui a emenda e algumas subemendas do voto para poupar Vossas Excelências desse longo voto, são 40 e tantas páginas. O tribunal disse assim: contratação de pessoal temporário e terceirizado, aparente ato de improbidade administrativa, não demonstração de intuito eleitoral, prática habitual de gestão, nenhuma circunstância desbordante verificada no ano das eleições, inocorrência de oportunismo, não comprovação de aliciamento, necessidade de provas robustas, inexistências, sanções graves que não se coadunam com juízo fundado em meras presunções e conjecturas, não caracterização de abuso político. Isso é a emenda. E na subemenda, relativamente ao recurso da candidata a prefeita, foi assim dito pela Corte: não obstante impressione e cause repulsa o manifesto desvio de finalidade atentatório contra os princípios da administração pública, somente ostenta aptidão para caracterizar abuso de poder político quando demonstrada a motivação eleitoreira a ele subjacente. É dizer, deste modo, que, embora deve ser reputada como importante indício da ocorrência de abuso do poder político, a eventual prática de ato de improbidade administrativa, por si só, não caracteriza o tipo do artigo 22 da Lei Complementar 64, devendo ser apurada em sede própria, haja vista que a relevância dessa circunstância na seara eleitoral depende da comprovação de que o ilícito tenha violado a normalidade e a legitimidade do pleito. O que eu quero dizer com isso é afastar essa objetivação da contratação temporária e da caracterização de abuso de poder político. A contratação temporária, por si só, não leva à caracterização do abuso de poder político suficiente à cassação dos mandatos, caso houvesse a eleição, e a declaração de inelegibilidade de quem praticou essas condutas. E no caso específico de Ouro Branco, que é esse precedente que eu estou apontando, Qual é o número, doutor Vladimir, por favor? 151/71. Ficou demonstrado naqueles autos, e isso foi a causa do provimento unânime daquele recurso para afastar a cassação inelegibilidade da prefeita, é que naquele caso específico ficou claramente demonstrado que a contratação temporária era uma constante na administração e que no ano das eleições não houve desbordo do número de contratações temporárias. Esse foi o fundamento. Ou seja, não existe uma objetivação entre contratação temporária e abuso de poder político, que me pareceu que ficou dito no voto do relator. Então, fazendo esse esclarecimento e essa ressalva, eu digo que no caso presente, que a gente está julgando agora, eu vejo esse desbordo. Por quê?
no ano das eleições, houve um incremento aparentemente não justificado do número de contratações temporárias. O Ministério Público fez a conta e, no geral, foi de 33% esse incremento. E, como bem disse o Dr. Gustavo Smith, em alguns cargos específicos foi superior a 100% o incremento de contratações. Ou seja, no caso específico, há um fato vinculado à contratação temporária, mas que esse fato, sim, é que demonstra o uso eleitoreiro da contratação temporária. E aí, sim, caracteriza-se o abuso de poder político do artigo 22, que é suficiente para aplicar as penas do inciso 14 desse artigo. Eu fiz essa ressalva toda apenas para ficar muito claro no meu voto que eu estou dissociando o automatismo entre a contratação temporária e a caracterização do abuso de poder político. Porque em outros casos, eu me lembro também que no processo de Nísio Floresta houve esse mesmo entendimento desta corte, eu também fui relator daquele processo, e em ambos os casos, no de Nísio Floresta e no de Ouro Branco, pelo menos são os dois que eu tenho lembrança, imagino que devo ter tido outros, até porque estão apontados diversos precedentes nesse acordo que eu li alguns trechos dele, mas que não há essa vinculação necessária, objetiva, entre a contratação temporária e o abuso, a caracterização do abuso de poder político. Mas, como afirmei, no caso presente, eu enxergo o desbordo, eu enxergo a contratação excessiva no ano da eleição, e aí sim, suficiente para caracterizar o abuso de poder político. Então, com esses fundamentos, com essa ressalva do fundo de direito apontado no voto do relator, eu o acompanho para manter a sentença no que toca à declaração de inelegibilidade do candidato a prefeito e relativamente às contratações temporárias e afastar a declaração de inelegibilidade do candidato a vice-prefeito. Doutor Vladimir. Senhor presidente. Pois não, o relator. Eu tive ouvindo atentamente o acordo lido pelo doutor Vladimir em relação ao caso que ele citou de Ouro Branco. Eu não conheço o teor, mas parece que ali era uma contratação de serviços terceirizados. O que é diferente, sim, verdade, em relação à contratação temporária. Doutor Paiva, no de Ouro Branco tinha tudo. Tinha comissionado, terceirizado, contratação temporária terceirizado, tinha tudo. Eu tenho uma indagação, se o relator me permite, eu não participei desse julgamento, eu gostaria até de me aprofundar sobre isso, mas como é que se divorciou o caráter eleitoral desse tipo de contratação no ano das eleições, doutor Vladimir? Porque é uma contratação nula, inconstitucional, ela capta eleitores naquele ano, independente da quantidade ser maior ou menor do que o ano anterior. Como é que se justifica isso concretamente? Eu tenho até uma informação adicional, especificamente em relação ao Ouro Branco. Houve até... Nesse precedente aqui. No precedente de Ouro Branco. A prefeita foi condenada, inclusive, por improbidade administrativa por decorrência desses contratos. Judicialmente ela foi condenada, mas o tribunal entendeu que não houve uso eleitoreiro dessas contratações. Por quê? Porque existia uma perenidade nas contratações em números muito semelhantes de um ano para o outro. Na verdade, a prefeita estava até praticando um ato de improbidade, porque, pela leitura que o juízo comum fez, e eu não sei qual foi o posicionamento do tribunal, na verdade, nem tenho notícia se o Tribunal de Justiça já julgou isso, mas o que o Tribunal Eleitoral entendeu é que o fato de ela ter praticado um ato de improbidade porque não existia a excepcionalidade apta a justificar a contratação temporária sem concurso público, não caracterizava necessariamente abuso de poder se não ficasse comprovado o uso eleitorário daquela contratação irregular. E como o número de contratações desde o primeiro ano de mandato da prefeita até o ano das eleições era o mesmo para atender às mesmas necessidades, não se chegou que aquilo caracterizasse o uso eleitoral. No caso, me permita, claro, por favor, desculpe. No caso concreto, agora examinado, Vossa Excelência reconhece que houve esse uso eleitoreiro porque houve um acréscimo. Então, me parece que esse é o grande diferencial. Exato. Não é isso? Porque, ainda que extraído do contexto do voto, somente o parágrafo do relator, o parágrafo que Vossa Excelência fez referência, daria até para se imaginar que a intenção do voto seria essa, mas me parece que foi diferente. O relator, ele, na contextualização do seu voto, ele, inclusive com o exame da prova trazida aos autos, ele reconhece o proveito eleitoreiro, o que se objetivou com as contratações irregulares. Há esse nexo, né, entre a contratação irregular
Então, ainda que relevante a preocupação de Vossa Excelência quanto ao tema, me parece que, no caso concreto, não foi o que eu pude extrair do voto do relator, não foi o que ficou assentado. Ele examina e reconhece a inconstitucionalidade patente, né, das contratações, a irregularidade das contratações, e, no cotejo com a prova trazida, ele viu que se objetivou ali um proveito eleitoreiro. Não é isso, Excelência? Nós analisamos com as provas, tanto depois testemunhais quanto documentais. Ficou clara essa situação. Foi um argumento de reforço, né? Eu penso que sim. A minha dúvida é o seguinte, doutor Vladimir, porque eu imagino que um gestor assuma no primeiro ano, ele começa a contratar, um exemplo, foram 79, salvo engano aqui no caso, né? 179 num tipo de carro. Se ele contratar esse mesmo número todos os 4 anos de governo, não está caracterizado a conotação eleitoral, basta ser ele organizado e dizer, não, se eu sei que o tribunal pensa dessa forma, eu vou contratar o mesmo número de servidores por todos os anos, e o tribunal vai dizer que, como eu mantive o padrão do ano passado e esse ano é das eleições, está tudo igual, então não é conotação eleitoral, quando, a meu ver, não tem como se divorciar isso. Data máxima venda, eu sei que essa não é a questão que está em julgamento, que é como bem esclareceu o desembargador Amaury, se reconheceu claramente que houve uma quebra do padrão para mais. Mas, enfim, está certo. Era só para entender um pouco mais, eu não tinha participado do julgamento. Desembargador Amaury Moura, sobrinho, como vota Vossa Excelência? Eu me acosto ao voto do relator, senhor presidente, e realmente demonstrado aí a licitude da contratação, o proveito eleitoreiro que se pretendeu, a prova que foi trazida aos autos. Eu repito que, ainda que é relevante a preocupação do doutor Vladimir, mas eu penso que não é essa exatamente a tese que se extrai do julgamento aqui. Ainda que, na esteira também da preocupação do doutor Glauber, eu também tenho minhas ressalvas em como se dissociar uma coisa da outra. Mas nós estamos aqui a discutir, com todas as vendas, o que já foi assentado pela Corte. O fato é que o caso concretamente examinado é que vai delinear e orientar o julgamento a partir exatamente dessa visão do proveito eleitoreiro, das circunstâncias, de fato, como no caso estar aqui, a meu ver, plenamente demonstrado. Então, eu acompanho integralmente o voto do relator, nos dois sentidos, Excelência, quanto ao prefeito e quanto ao candidato ao vice-prefeito. Abstraindo também a discussão quanto à questão das licença-prêmios, que realmente não me pareceu suficientemente caracterizada para o desiderato pretendido, alegadamente pretendido, o que desimporta, inclusive, para o julgamento final do recurso. O presidente acompanha o relator. Senhor presidente, se eu permite só complementar, porque as gravidades são tão grandes, a questão da constitucionalidade, contratação pessoal, sem observar impessoalidade, vai lá que você está contratado, sem concurso, sem seleção, sem demonstrar interesse público, era uma coisa bem pessoal, e a resposta era assim, em função da política, em outras palavras, quem fosse contratado se comprometia com a administração e com o candidato. Então, são várias irregularidades que comprovam o abuso, sim, do poder político. Cargos de natureza permanente, né? Vários deles. Até porque a contratação temporária tem requisitos objetivos e constitucionais. Tem que existir os cargos, tem que mostrar necessidade, tem que haver processo seletivo, e nenhum desses requisitos foram observados nesse caso concreto. Perfeito. Doutor Glauber Alves, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, a gente está no século XXI, no ano 18 do século XXI, e a gente ainda tem esse tipo de contratação no serviço público. Isso é uma chaga. Talvez um dia isso acabe e a gente acabe com esse tipo de captação que isso ocorre da vontade popular, do eleitor. Isso é uma captação até da moral pública. Esse tipo de conduta, na minha concepção, ela jamais será admitida. A Constituição, ainda em 98, foi emendada, a emenda constitucional 19, para realçar o tipo de possibilidade de contratação que seria cabível, ou seja, fora daqueles casos de cargos efetivos, a contratação temporária, naquelas circunstâncias que foram definidas pela lei de 1994, salvo engano, a 8.924. Ou seja, fora disso, dos cargos que são de livre nomeação nomeação e provimento, isso não é possível, não é cabível, não é aconselhável, e assim, se isso já não fosse
para fora de qualquer dúvida que isso realizado num padrão, ainda que sem aumentar ano a ano, já seria suficiente para a configuração da conotação eleitoral, no caso concreto, foi mais evidente ainda, porque isso subiu muito de um ano para o outro. O relator bem destacou isso, isso foi bem esmiuçado. Me parece que então, sequer foi negado pela sustentação em tribuna, no sentido de que houve esse tipo de contratação, ainda que sob a justificativa de que seria difícil a realização de concurso público. Não há justificativo, o concurso público é o caminho natural para o preenchimento dos quadros da administração pública. De forma que eu acompanho integralmente o voto do relator, inclusive na consideração das licenças prêmios e do afastamento da condenação com relação ao vice-prefeito. Aqui eu teria só uma dúvida, uma sugestão de redação, porque, na verdade, está sendo dado provimento parcial ao recurso e, na verdade, com relação ao vice-prefeito, é provimento total. Então, na verdade, seria improvimento do recurso quanto a João Maria e provimento quanto ao... Não, desculpe. Provimento do recurso quanto a João Maria e improvimento do recurso com relação a Algaci, só isso. Apesar dos recursos terem sido uma peça só, não é isso, mas também é só uma questão de redação. São essas minhas palavras, senhor presidente. Perfeito, doutor Glauber. O decano juvenil. Obrigado mais uma vez, senhor presidente. 2 decanos hoje. Tem 2 decanos. Tem 3 Glaubers aqui, não é? Pois eu também reparei isso. Tem um Glauber aqui. Senhor presidente, eu participei do recurso de Ouro Branco, que foi mencionado pelo doutor Vladimir Capistrano, e pelo que eu lembro, naquela ocasião, primeiro que não era uma contratação assim tão descriteriosa. A maioria, salvo engano, era da área de saúde, eram técnicos, né, pessoas de difícil realmente contratação, e havia mais um acréscimo que alguns até estavam, inclusive, na administração anterior, se não falha a memória. Mas só a título de esclarecimento, senhor presidente, eu acompanho integralmente o voto do relator. Eu creio que, como disse o desembargador Mari, foi um acréscimo da fundamentação, porque o relator examinou muito bem essa questão que houve um sobejamento, um abuso mesmo, até no que se vinham praticando nos anos anteriores, e acho que não... Acompanho também o doutor Glauber haver dessa retificação do dispositivo e nada mais a acrescentar, acompanho integralmente o relator. E neste caso, muito embora seja uma AGE, aí não temos aí a possibilidade de cassação, não é isso que eu estou dizendo, né? Então não tem aí a necessidade do voto do presidente, muito embora tenha o desejo, né? Porque só é nos casos do 28, né? Aqui desbardou a Mauri, foi uma... Eu quero votar, mas a turma não deixa. Não empata, não foi preciso antecipar para poder mudar o regimento, mas... No lanche eu faço um comentário. Proclamo o resultado, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. E com o ajuste do Dr. Glauber, não é isso? E aceito, senhor presidente. Perfeito. Será feito. Na sequência, o outro processo na relatoria do Dr. Glauber, Pessoa Alves, prestação de contas número 38 de 89, o ano 2016, a origem aqui na capital, requerente é o Partido da Mulher Brasileira, órgão estadual, o advogado Dr. João Paulo Mendes Salles, requerente Raimundo Mendes Alves, na qualidade de presidente, o advogado é o mesmo, requerente Rosa Maria Pereira Mendes Alves, na qualidade de tesoureira, o advogado é o mesmo. E, doutor Glauber, o processo está em mesa? Sim, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado. É uma prestação de contas apresentada pelo Diretório Estadual do Partido da Mulher Brasileira, alusiva à movimentação de recursos no exercício 2015. Em relatório preliminar, a SACEP sugeriu a intimação do prestador para que fossem esclarecidas as falhas apontadas. Notificada, a agremiação requereu prazo de 60 dias para o atendimento das diligências, tendo este relator deferido parcialmente o pedido, conferido prazo de 20 dias para tanto. O órgão partidário manifestou-se juntando documentos. Confeccionado novo relatório de diligência pela unidade técnica, foi sugerida ali a manifestação do prestador de contas quanto às ocorrências ali consignadas. O partido pronunciou-se.
Em parecer acostado às folhas indicadas nos autos, a SACEP manifestou-se pela desaprovação das contas. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou igualmente pela rejeição das contas. Em despacho, determinei a intimação do órgão partidário dos responsáveis para apresentação de defesa e requerimento de produção de provas. A agremiação manifestou-se anexando os documentos de folhas indicadas. Em análise, a SACEP concluiu pelo saneamento parcial das irregularidades apontadas. Apresentadas alegações finais pelo prestador de contas, a Procuradoria Regional Eleitoral, em nova manifestação, reiterou o pronunciamento pela desaprovação das contas. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, o relatório aprovado. Como vota, Vossa Excelência? Senhor presidente, eu traço rapidamente as linhas aqui sobre o dever de prestação de contas, da obrigatoriedade do registro das receitas e despesas na prestação de contas anual do partido. Esse tópico é que é o mais importante aqui, que estaremos a julgar. Destaco aí e sigo, peço licença à corte para não ler, porque trata-se de fundamentação já conhecida. E indo diretamente ao caso concreto, que é o item 26 do voto, eu destaco. No parecer, informação técnicos prestados pela SACEP, aquela unidade apontou remanescer irregularidades e impropriedades na prestação de contas referentes ao recebimento de recursos estimáveis em dinheiro, a saber, a não apresentação do instrumento de cessão e do comprovante de propriedade do bem imóvel cedido para abrigar a sede do partido político no ano de 2015. A ausência dos recibos mensais estimados relativos à cessão do imóvel acima referido e a ausência dos recibos mensais referentes às despesas de manutenção do edifício sede do órgão partidário, água, energia elétrica, telefone, etc. Em análise dos autos, verifica-se que a irregularidade apontada no item 1 acima implica no descumprimento ao comando incerto no artigo 9º, inciso 3º da Resolução TSE 23432, eis que evidenciada nos autos a cessão do imóvel para abrigar a sede da agremiação sem a necessária comprovação por intermédio de instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo doador. Folha 121 e 131. Ao manifestar sobre a irregularidade, o partido apresentou um termo de cessão de uso do imóvel, o qual foi subscrito em 31 de 12 de 2017 pela irmã do proprietário do bem, o senhor José Soares da Câmara Júnior, falecido em 2 de 9 de 2017. Uma vez que o instrumento for firmado em data posterior ao exercício financeiro objeto desta prestação de contas, ou seja, em 31 de 12 de 2017, o documento não é apto a demonstrar a cessão do imóvel no exercício de 2015. Registra ainda que a agremiação não carregou aos autos elementos aptos a demonstrar a titularidade do imóvel por meio da juntada do comprovante de propriedade, permanecendo, portanto, a referida irregularidade, mesmo após concedidas diversas oportunidades para regularização. Não tendo o partido apresentado elementos aptos a elucidar a falha, tem-se por configurada irregularidade grave que prejudica a transparência e confiabilidade das contas apresentadas, trazendo embaraço à ação fiscalizadora desta Justiça Eleitoral. Ainda relativamente ao imóvel objeto da seção supra, referenciado, o órgão técnico ressaltou a ausência de recibos mensais estimados relativos à cessão do imóvel e às despesas necessárias à sua manutenção. Em nota explicativa, acostada à folha 131, o prestador de contas limitou-se a noticiar que as despesas com aluguel, água e energia ficariam a cargo do cedente, o senhor José Soares da Câmara Júnior, que, como dito, já faleceu. Tal fato, todavia, não exime o prestador de contas da obrigação de emitir os recibos respectivos ante a necessária formalização da doação estimável em dinheiro na prestação de contas, de forma que a ausência dos aludidos documentos resulte em inobservância ao que estabelece o artigo 11, parágrafo 5º da Resolução TSE 23432, consistindo em conduta grave que macula de igual modo a regularidade e rigidez das contas apresentadas. As falhas em exame comprometem 100% dos recursos arrecadados pela agremiação, que não recebeu doações financeiras nem recursos oriundos do fundo partidário, limitando-se ao recebimento de recursos estimados em dinheiro. Nessa perspectiva, a existência dessas irregularidades graves na prestação de contas, que comprometem a confiabilidade da escrituração e prejudica a fiscalização das contas, em percentual significativo, 100%, impõe a desaprovação das contas ante a violação das normas da Lei 9.096 e Resolução do TSE 23432, impossibilitando a aplicação dos casos dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, dado o elevado percentual. E também, senhor presidente, quanto ao período de suspensão das cotas do fundo partidário, a ser aplicado com base no artigo 37 da Lei 9.096/95, a redação anterior ao advento da Lei 13.165/2015, porque se trata de prestações referentes a exercício onde ainda não vigia aquela lei, estando evidenciadas as irregularidades graves, tenho por proporcional e razoável a fixação em 12 meses de suspensão.
Daí porque, em consonância com o parecer ministerial, voto pela desaprovação das contas do órgão estadual do Partido da Mulher Brasileira e pela suspensão do repasse de cotas do fundo partidário pelo período de 12 meses, nos termos do artigo 37 cap, parágrafo 3º da Lei 9.096/95. É como voto, senhor presidente. Doutor André. Senhor presidente, diante do percentual significativo demonstrado aqui pelo senhor relator, eu acompanho integralmente ao voto, inclusive no tocante à penalidade. Doutor José Dantas de Paiva. Também, senhor presidente, acompanho o voto do relator, até porque são situações graves que comprometem não só a fiscalização da justiça eleitoral, como também social. Então eu acompanho. Doutor Luiz Gustavo. Acompanho, senhor presidente, o relator. Doutor Vladimir. Acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Amaury Moura Sobrinho. Também, senhor presidente, acompanho o relator. Julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Nenhum outro processo em mesa apto a julgamento. Encerrada essa etapa, não há nenhum processo na pauta administrativa, mas cometi duas falhas. A primeira, no início da sessão, não ter permitido a fala da doutora Cibele, que sempre traz brilho. Doutora Cibele, por favor. Muita gentileza, não precisava. Só me acostar também as boas-vindas ao desembargador Amaury, que sempre traz muita simpatia, brilho e conhecimento jurídico aqui ao TRE. Seja sempre bem-vindo. Eu agradeço a excelência mais uma vez, embora divirja da doutora procuradora. Não está tanto praticamente, mas eu me sinto orgulhoso e agradeço a gentileza de sua excelência e desta corte. Muito obrigado. Obrigado, Mardon Moreira. E a outra falha é minha, mas também, acredito, do colegiado, né? Deixamos passar em branco aqui o fato que aconteceu na cidade de Água Nova, né? Uma eleição suplementar agendada agora para o dia 25 de novembro e hoje pela manhã fomos aí surpreendidos com a notícia de que um dos veículos de determinado candidato foi com 8 tiros, né? Alvejado aí com 8 tiros. E eu entrei em contato com o magistrado lá da 65ª Zona Eleitoral, doutor Oswaldo, que disse já ter tomado as providências iniciais, no sentido de que fosse o veículo periciado pelo ITEP, de ter sido encaminhado para a Polícia Judiciária fazer a investigação, mas fato é que a Justiça Eleitoral está atenta, o TRE total apoio ao magistrado lá da origem e esperamos que tenha sido um fato isolado e que a eleição em que pese o acontecido ela transcorra com a tranquilidade, a segurança necessária para que o cidadão daquela pequena cidade do Alto Oeste Potiguar possa exercer a sua cidadania. Desembargador Amaury Moura. Na verdade, lamentável, né, esse acontecimento reflete naturalmente o grau de intolerância e de violência que nosso Estado e, de certa forma, o próprio país está atravessando. Faço votos para que, como Vossa Excelência disse, seja realmente um fato isolado e que as eleições possam transcorrer com naturalidade e, sobretudo, com a segurança que não só os membros da Justiça Eleitoral, mas tanto quanto os eleitores, todos aqueles que compõem a sociedade no município, possam praticar no dia da eleição o seu voto livre, espontâneo e com a segurança que lhes são devida, que lhe é devida. Somente, Excelência. Perfeito. Doutor Glauber. Me acosto, senhor presidente. Os votos de Vossa Excelência e do desembargador Amaury. Doutor André. Senhor presidente, da mesma forma, uma lamentável e preocupante situação. E vamos fazer votos que essa violência se encerre por esse caso já tão extremo e que tenhamos eleições tranquilas. José Dantas.
mais uma vez, rogar pela paz naquela região e que as eleições transcorram tranquilas. Luiz Gustavo. Senhor presidente, é lamentável e, sobretudo, chama a atenção o fato de serem eleições suplementares, né? Ou seja, esses municípios que se submetem a eleições suplementares já tiveram problema, a população, o eleitorado já está sofrido, porque elegeu seus representantes e por questões outras, seus representantes foram cassados, perderam esse mandato. Então agora é uma nova eleição, um novo processo, e é lamentável que tenha episódios de violência motivados pelo acirramento dessas campanhas. Então rogamos realmente que haja um equilíbrio, que o eleitor, o cidadão desses municípios que vão passar pelo um processo de eleições suplementares possam votar com liberdade, com consciência, com discernimento. E ao que compete à Justiça Eleitoral, nós temos a certeza e a segurança, e aí eu falo porque sei do empenho desta Corte e dos juízes eleitorais, de que as medidas de segurança serão adotadas e que é importante que esses episódios sejam evitados, porque as consequências virão, com certeza. A Justiça Eleitoral não vai relaxar nem baixar a cabeça para episódios e eventos desse tipo. Só isso, senhor presidente. Perfeito. Doutor Vladimir Capistrano. Senhor presidente, também lastimar o ocorrido. Ontem a gente já tratava desse assunto informalmente na sala dos juízes e preocupado com a segurança dessas eleições suplementares. Inclusive, citamos esse município como um município que tem um histórico de acirramentos, já era preocupação nossa. Louvar a iniciativa de Vossa Excelência, do juiz da Corte, no sentido de tentar impedir que fatos dessa natureza voltem a acontecer e rogar que a gente consiga ter uma eleição tranquila no dia 25 de novembro. E só registrar, doutor Vladimir, que possa parecer que ocorra necessidade de força federal, mas não é o caso. Nós temos eleição suplementar no dia 25 de novembro em apenas 2 municípios. Então, o efetivo de segurança local é suficiente e necessário. É suficiente, né? Atende à necessidade local. Então, já dado conhecimento à secretária de Segurança, o comandante da Polícia Militar, como destacado, eu acredito que seja um fato isolado e que certamente não se repetirá. Doutora Cibele Benevides. Também me acosto à preocupação. É muito importante que esse crime seja investigado, que seja definida aí a motivação, descoberta a autoria e que haja punição exemplar para que haja uma dissuasão desse tipo de conduta, né? Não é possível que, num ambiente democrático, se a motivação foi de fato política, que se resolva na bala, quando deve se resolver no voto. Perfeito. Então, às 15h31, eu declaro encerrada a presente sessão. Lembrando que amanhã, mais uma vez, teremos aqui a presença do desembargador Amaury Moura Sobrinho.